dia, boa tarde, boa noite, galera. Essa é a nossa primeira aula da primeira série, apostila, volume 1, Química. Primeiramente, eu quero explicar para vocês como é que o material funciona, quais são os nossos objetivos com relação a essa aula e as próximas que virão. Então, todo esse material, todo esse caderno do aluno, ele vem feito, trabalhado sobre algumas habilidades, que são as habilidades que você, meu aluno, tem que aprender. E quais são essas habilidades? As habilidades são essas daqui, ó, que no primeiro bimestre dão um total de 13 habilidades, né? Então vamos lá. Com relação a essas habilidades, eu quero mostrar para vocês qual que é a relação entre as habilidades e os assuntos que estão relacionados aqui no nosso material, né? Então vamos por partes. Recomendo a vocês darem uma boa lida nesse texto, nesse primeiro texto aqui, ó, que fala Caro aluno, tá? Nesse texto é um resumo da apostila inteira, então um resumo de tudo que será visto no primeiro semestre inteiro, tá? E quero reforçar com vocês que esse material ele é dividido em situações de aprendizagem, que é como se fossem os capítulos de um livro, tá? E a primeira situação de aprendizagem é a produção e uso da cal, tá? Então vamos lá. Nessa primeira situação de aprendizagem, já separei para vocês, existem 3 habilidades, que são essas que estão marcadas em amarelo, que podem ser aprendidas através da situação de aprendizagem número 1, tá? Recomendo a vocês que façam uma boa leitura, com calma, com cuidado, estudando, tá? Todo esse texto que fala da produção da cal, né? Que eu não vou ficar fazendo leitura online aqui para vocês, né? Então vamos diretamente para as questões da análise do texto que vocês acabaram de ler. Dá um pause no vídeo, depois vocês voltam aqui e vamos entender o que cada pergunta está pedindo e quais são as melhores respostas, tá? Então, questão 1. Quais são as matérias-primas empregadas na produção da cal? E quais materiais podem ser formados? Então, basicamente, o que está perguntando aqui? Para a química, você tem 2 situações, que é reagentes se tornando produtos. Então, nesse caso, as nossas matérias-primas são os reagentes. E os materiais que podem ser formados são os produtos. Vamos encontrar isso lá no texto, depois a gente volta aqui. Então vamos lá. Aqui no texto, depois que vocês leram tudo tal, né, fala como é que é produzida a cal. E a cal parte do que? Do carbonato de cálcio, que é chamado de calcário, né? Tá vendo aqui, ó, calcário, né? Carbonato de cálcio igual a calcário. Então, como é que se produz a cal? Primeira etapa, né? Que é o processo de calcinação. Então, essa é a primeira etapa, né? É calcário mais energia. Calcário mais energia, quem que é a matéria-prima aqui? Matéria-prima é somente o calcário. Calcário mais energia vai produzir quem? Cal viva mais gás carbônico. Então, na primeira etapa, né, nós temos matéria-prima calcário, que é reagente, né, como foi dito lá. Então, calcário é reagente, né, e cal viva mais gás carbônico vão ser nossos produtos, né? E aí vocês devem estar se perguntando assim: nossa, professor, mas como é que eu sei quem que vai ser reagente e quem que vai ser produto? Então, para facilitar o entendimento de vocês, nós vamos estar sempre utilizando como convenção, tá? Convenção, o que é? Uma regrinha que é criada para poder explicar uma determinada situação. Qual que é a convenção que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a convenção seguinte. Tá vendo essa seta aqui? Toda reação química tem que ter uma seta. Essa seta indica que o reagente está se transformando em produto. E para a gente, a nossa matéria-prima, o nosso reagente, vai estar sempre localizado do nosso lado esquerdo da seta.
tá? E nossos produtos, né, vão estar sempre localizados do lado direito da seta. Tudo bem? Então vamos voltar lá para a questão. Quais matérias-primas empregadas na produção da cal? Então, quais são as matérias-primas empregadas na produção da cal? Nós já temos aqui uma, que é o calcário, né? Então, vamos continuar respondendo essa questão. Só que o calcário, ele é formado por dois processos. O primeiro processo de calcinação, nós temos o segundo processo, que é o processo de hidratação, tá? E aí, então vamos lá. Tanto no processo de calcinação como no processo de hidratação, nós temos matérias-primas. Então, no processo de hidratação, quem que é matéria-prima? Cal viva mais água, né? E quem que são os produtos? No segundo processo, é cal extinta, a cal extinta, tá? Lembrando que energia não é matéria-prima. Por que energia não é matéria-prima nem produto? Porque energia, gente, não tem massa. Se não tem massa, não pode ser nem considerado nem matéria-prima, nem produto. Mas as energias que envolvem as reações químicas são extremamente importantes e nós veremos um pouco mais à frente isso aí. Então, só finalizando a primeira questão, que já envolve vários conhecimentos, nós temos aqui reagentes e produtos. Então, a primeira questão está respondida. Segunda questão. Propõe uma explicação para a diminuição e o aumento de massa de material sólido durante o processo de calcinação e hidratação, respectivamente. Então, vamos observar o seguinte. A diminuição da massa acontece durante o processo de calcinação. Então, diminuição acontece na calcinação. E o aumento, né? Vai acontecer na hidratação, tá? Então nós temos aqui, diminuição, calcinação, aumento, hidratação. Vamos descobrir por que isso acontece? Voltaremos lá. Primeiro processo, processo de calcinação. Por que está diminuindo a massa aqui no processo de calcinação? Porque está sendo liberado gás carbônico, tá? E no segundo processo, por que está havendo um aumento da massa? Porque está sendo adicionado água, e essa água passa a fazer parte do produto, tá? A água colocada aqui, ela é exatamente a quantidade necessária de água para que toda a cal viva produzida no processo anterior, tá aqui a cal viva, né, se torne cal extinta. Então não tem água sobrando. Esse produto no final ele não é molhado, tá? Continuando nossas questões. Comente a importância em termos de custos, né, de controlar o tempo de produção nas transformações que ocorrem na indústria em nosso dia a dia. Então, qual que é a pergunta aqui? Qual que é a importância de quê? De se controlar o tempo. Então, qual que é a importância de se controlar o tempo? Galera, vocês já devem ter lido no texto que antigamente demoravam-se vários dias para fazer a produção da cal e que hoje em dia demora-se apenas poucas horas. Então, o que acontece? Para uma empresa, se você conseguir reduzir o processo de dias para horas, você vai conseguir aumentar bastante, né, a sua produção todos os dias, aumentando o volume de quê? De material produzido. Lembrando que toda empresa tem um custo diário de funcionamento, que é pagamento de salário, energia gasta, desgaste dos equipamentos e outras coisas, né? Se você conseguir produzir mais em menos tempo, isso é extremamente importante para todo e qualquer processo industrial, não somente o da cal, tá? E a questão 4 é: na indústria, o tempo de produção, né, é fator importante a ser considerado. De acordo com o texto, além desse fator, quais outros devem ser levados em conta na produção da cal? Então, ficou claro que
diminuir o tempo, aumenta a produção. E isso é importante, porque diminui o custo do material. Isso tem um porém. Não adianta nada você diminuir o tempo de produção, teoricamente você diminui o custo, porque se você não levar em consideração a quantidade de energia gasta para essa produção, de nada adianta você diminuir o tempo e triplicar o consumo de energia, por exemplo. Aí fica um processo inviável, tá? Então, é o desafio para todo engenheiro, para todo mundo que trabalha com isso, fazer processos mais rápidos que consumam menos energia, tá? Continuando. Lição de casa. Além da cal, são utilizados muitos outros materiais na construção civil. Elabore uma lista com pelo menos 5 materiais que são utilizados na construção de uma casa. Então vamos lá, galera. Construção de uma casa. O que a gente vê na construção de uma casa? Tijolo, areia, pedra, ferro, conduíte, os fios elétricos, as tomadas, pisos, azulejos, né? Toda a parte de tubulação plástica e outros materiais, né? Então olha quantas coisas a gente tem aí. Questão 2. Desses materiais, você considera que só puderam ser obtidos a partir do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, por exemplo, de tudo aquilo que eu acabei de falar, cimento só existe porque tem desenvolvimento tecnológico. Plástico, mesma coisa. Os fios de cobre, mesma coisa, né? Até um piso precisa de um certo desenvolvimento tecnológico para ser realizado, né? Bom, galera, a primeira situação de aprendizagem é curta, tá? Eu recomendo que vocês façam essa pesquisa aqui numa loja de jardinagem e construção civil para saber um pouco mais sobre a utilização da cal, né? Que pode ser utilizada também lá nas plantações, né? Principalmente grandes fazendas compram muito cal. Seria legal vocês estarem perguntando aí por quê, né? E para finalizar, e uma das partes mais importantes aqui do material é você ser sincero com o seu aprendizado e você fazer um resumo detalhado da situação de aprendizagem que a gente acabou de ver, tá? E escrever esse resumo aqui no que eu aprendi. Aí, em sala de aula, vocês sempre me perguntam, né? Quantas linhas? Galera, vamos ser honestos com o conhecimento de vocês. É sempre ideal que vocês façam todas as linhas, tá? Bom, eu sou o professor Ioannis. Um forte abraço a todo mundo e até a próxima.